Bom, acredito que todo mundo que estava nesse vídeo já imaginou o fim do mundo, seja esse fim causado por um asteroide imenso ou até uma invasão extraterrestre. Por isso, decidi trazer hoje o iceberg do fim do mundo. Para quem não sabe como funciona o iceberg, o que eu acho quase impossível a essa altura do campeonato, é basicamente o seguinte: no topo estarão as ideias e hipóteses de fim do mundo mais conhecidas, e quanto mais fundo formos, mais desconhecidos e estranhos serão as ideias. E antes de tudo eu gostaria de dar dois adendos. A primeira coisa é que alguns tópicos se referem a coisas religiosas e científicas, então caso eu fale alguma informação errada, eu já peço desculpas de antemão e gostaria que vocês me corrigissem nos comentários. E a segunda coisa é que tem alguns tópicos que eu pulei, seja porque eu não achei nada sobre, porque se tratava de algo que o YouTube muito provavelmente não gostaria que eu falasse, ou porque eu preferi não comentar justamente por não ser um cenário de fim de mundo, ou do universo, e sim algumas catástrofes, que apesar da destruição, a humanidade conseguiria seguir em frente, tá ligado? Bom, se puder, deixe seu like, se inscreva, porque isso vai me ajudar muito e não custa nada, comente alguma coisa, e é isso, bora! Mudanças climáticas. Se refere às mudanças climáticas que vêm acontecendo no mundo desde o século XVIII por ações humanas. Essas mudanças climáticas podem levar ao fim do mundo por causa de alterações nos padrões do clima e prejudicando o equilíbrio da natureza. Por exemplo, lugares frios ficando quentes, água ficando escassa e por aí vai. Superpopulação. Cenário onde o número de seres humanos ultrapassou a capacidade que o mundo aguentava. Dessa forma, os recursos naturais acabariam muito mais rápido do que a natureza poderia reparar, o que levaria ao colapso ambiental e social. Pandemia. Se referindo a uma possível doença com alta capacidade de transmissão e extremamente letal que infectaria toda a humanidade e levaria ao fim da nossa espécie. Impacto de um asteroide. A ideia de que um asteroide grande o bastante poderia colidir com a Terra e causar destruição em massa e diversos desastres naturais, que levaria ao fim da nossa espécie. Apocalipse zumbi. Um cenário apocalíptico hipotético onde a Terra sofre uma infestação de zumbis a nível catastrófico, o que levaria ao colapso da sociedade e ao fim do mundo como conhecemos. Esse cenário teria várias formas de acontecer, seja por um vírus, um fungo ou uma reanimação dos mortos, por exemplo. Y2K. Esse tópico se refere ao bug do milênio, que foi o termo usado para se referir aos problemas previstos para ocorrer em todos os sistemas informatizados na passagem do ano de 1999 para os anos 2000. Junto a isso vinha a crença de que o mundo ia acabar por causa disso. Acreditavam-se que os aviões parariam em pleno voo, as usinas de energia seriam interrompidas e os mísseis nucleares explodiriam em seus silos. Obviamente que as pessoas fizeram esse alarde para nada. Inundação. Cenário onde o nível do mar aumentou a ponto de inundar toda a Terra e deixar toda a civilização humana submersa, o que muito provavelmente levaria ao fim não só da nossa espécie, mas também de todas as espécies terrestres. Guerra nuclear. Um conflito militar teórico onde se usariam armas nucleares em uma guerra, o que poderia causar destruição em massa, que também causaria a morte de pelo menos 5 bilhões de pessoas só no primeiro ano. A maior parte dessas mortes não seriam causadas pelas bombas em si, mas sim pelas consequências das explosões. As explosões levariam fuligem para o céu, o que bloquearia os raios de sol no mundo todo, o que afetaria as plantações, matando a maior parte das pessoas de fome. Poluição. Cenário onde a poluição causada pelo ser humano levaria ao colapso do meio ambiente e tornaria a Terra inabitável para qualquer ser vivo, seja por falta de água potável, falta de ar puro, extinção da flora, etc. Invasão alienígena. Cenário onde uma sociedade extraterrestre tecnologicamente superior à nossa invade a Terra com o intuito de tomar o nosso lugar, colonizar a Terra e escravizar a humanidade ou usar-nos como alimento. Inverno vulcânico. Onde diversas erupções vulcânicas jogariam cinzas e gotículas de ácido sulfúrico por todo o mundo, o que levaria a uma espécie de era do gelo, causando diversos problemas às plantações, à fauna e etc. É parecido com o que ocorreria no cenário da guerra nuclear. Profecia Maia. Se refere a uma crença escatológica de que, em 21 de dezembro de 2012, aconteceria um apocalipse, com diversos desastres naturais e asteroides atingindo a Terra. Essa crença surgiu porque essa data é considerada o último dia de um ciclo de 5.125 anos do calendário Maia, e por ser o último dia do calendário, também seria o último dia da Terra. Terra seria engolida pelo Sol. A ideia de que o Sol se expandiria a ponto de engolir a Terra, obliterando a da existência. A expansão do Sol é algo que realmente está acontecendo, mas se chegar a engolir a Terra algum dia, a gente não vai estar aqui para ver. Erupção de raios gamas. Cenário onde a Terra seria atingida por uma erupção de raios gamas e, dependendo da distância, os efeitos poderiam causar diversos danos, como a destruição da camada de ozônio, e pela camada de ozônio estar destruída, a maior parte das plantas morreriam. Assim não haveriam plantas o bastante para produzir oxigênio, então o ar seria mínimo. Os animais que comem plantas morreriam de fome e o restante morreria por falta de ar. E obviamente, depois de um tempo, a raça humana ia de vala. Singularidade tecnológica.
Eu imagino que esse tópico esteja se referindo à singularidade tecnológica, um futuro hipotético onde o crescimento da tecnologia saiu do nosso controle e essas tecnologias inteligentes e poderosas fariam o mundo de uma forma radical e imprevisível. A humanidade com certeza ia morrer nesse processo. Colapso social. Cenário onde, por algum motivo, a sociedade humana foi ao colapso. Colapso esse que se resumiria ao caos completo sem algum tipo de economia complexa ou governo. Arrebatamento cristão. Refere-se ao arrebatamento cristão, onde antes do início dos fins dos tempos, os fiéis a Deus seriam resgatados por Jesus e levados aos céus. Simulação desligada. Esse cenário é linkado com a teoria de que estamos vivendo numa simulação. A ideia da teoria da simulação, se algo ou alguém desligasse a Matrix, seria como o fim do mundo para nós. Inundação de basalto. Refere-se a um cenário onde a Terra foi inundada com basalto através de grandiosas erupções vulcânicas. Buraco negro feito pelo homem. Cenário onde o ser humano fez um buraco negro na Terra, mas acabou perdendo o controle sobre ele. Basicamente, o buraco negro ia começar a se expandir e engolir a Terra e provavelmente o sistema solar. Impotência. Eu não achei nada sobre esse tópico, mas eu tenho uma hipótese do que é. Imagino que esse tópico se refere ao cenário onde todos os seres humanos se tornam impotentes, ou num estado vegetativo, para ser mais específico. Dessa forma, levando toda a nossa espécie à extinção, seja por fome, já que não vamos conseguir nos mexer, ou por algum desastre causado por algo que depende de nós para funcionar. Alinhamento dos planetas. Refere-se a uma teoria de que com o alinhamento dos planetas, a Terra seria jogada fora da sua órbita em direção ao espaço. Grey Goo. É um cenário hipotético onde as nanotecnologias avançadas sairiam do nosso controle, se replicando indefinidamente e consumindo toda a matéria da Terra, levando à extinção de toda a vida. O Grande Colapso. Refere-se à hipótese onde o universo começaria a se contrair por causa da atração gravitacional, até entrar em colapso consigo mesmo. Supernova. Cenário onde a Terra seria atingido pela explosão de uma estrela, também conhecida como supernova. Consequências disso seriam semelhantes às do tópico de erupções de raios gama. Colisão com Nibiru. É uma suposta colisão que aconteceria entre a Terra e um objeto planetário chamado Nibiru. Algumas pessoas acreditavam ser o nono planeta do sistema solar que estava escondido, e que essa colisão aconteceria no século XXI. The Big Rip. Refere-se à teoria onde, se o universo ultrapassar muita velocidade que ele deveria ter ao se expandir, isso poderia causar a separação das galáxias e, junto delas, a separação das estrelas e dos planetas, deixando o universo destruído. Lua deixa a órbita da Terra. Cenário onde a Lua, por algum motivo, deixou a órbita da Terra, causando diversas alterações no funcionamento do nosso planeta, como aumentar a dificuldade na caça dos animais noturnos, por causa da falta de luz da Lua, desbalanceando assim a cadeia alimentar de certas áreas, além de diminuir a duração do dia, alterar os movimentos do mar e a longo prazo poderia até causar uma era glacial. Ragnarok. A crença dos vikings de que uma série de eventos catastróficos levaria à destruição do universo. A destruição do universo seria comandada por Loki, pelos filhos de Loki e pelo gigante de fogo chamado Surtur. Assimilação ciborgue. Acredito que esse tópico se refere ao cenário onde a vida na Terra como conhecemos foi extinta após se assimilar com máquinas avançadas, se tornando algo novo. Toxinas ambientais. Cenário onde a humanidade e talvez todos os seres vivos da Terra viriam a morrer por causa de toxinas ambientais, provavelmente causada por algum tipo de alteração radical na composição de elementos presentes na natureza. Estrela Nêmesis. Isso se refere à teoria de que existe uma estrela anã marrom orbitando o Sol, e que essa estrela explicaria a série de extinções que ocorrem a cada 26 milhões de anos. Inversão dos polos magnéticos. Cenário onde a inversão dos polos magnéticos teria causado de alguma forma uma extinção em massa na Terra. Na vida real, a inversão dos polos magnéticos está acontecendo, mas não apresenta nenhum risco para a humanidade. Núcleo da Terra para de girar. Cenário onde o núcleo da Terra parou de girar por algum motivo, fazendo o campo magnético da Terra sumir, aumentando a quantidade de radiação que entraria na Terra e, a longo prazo, pela falta do campo magnético, os ventos solares varreriam a atmosfera da Terra, fazendo com que o nosso planeta vire uma Marte 2. Insanidade em massa.
Cenário onde, que por causa de alguma coisa, como uma doença ou algum efeito desconhecido, a humanidade inteira ficou insana, o que levaria a um colapso e ao fim do mundo. Escurecimento global. Cenário onde a Terra para de receber radiações solar por causa de aerosóis na atmosfera, fazendo a Terra ficar com um completo escuro, diminuindo a temperatura da Terra, prejudicando muito a fotossíntese das plantas e etc. Assimilação com uma raça alien. Semelhante ao tópico de assimilação com ciborgues, nesse caso seria uma raça alien. O ser humano deixaria de existir, pois pouco a pouco nós formaríamos uma nova espécie com os aliens, seja procriando ou se fundindo com eles. Cinturão de Kuiper. Refere-se ao cenário onde um dos imensos asteroides desse cinturão viria em direção à Terra, causando as mesmas consequências que o tópico do impacto de um asteroide. Antinatalismo. Um futuro hipotético onde, por algum motivo, todas as pessoas do mundo passam a adotar essa posição filosófica, que dá um valor negativo ao nascimento, assim levando ao fim da raça humana por ninguém mais procriar. Explosão da Lua. Cenário onde a Lua foi explodida por algo ou alguém, causando uma chuva de detritos, que em caso desses detritos sendo grandes, teria o mesmo efeito dos asteroides dos tópicos anteriores, e no caso dos detritos sendo pequenos, eles passariam pela atmosfera e causariam uma grande quantidade de calor, que mataria todos os seres vivos que não estivessem soterrados ou submersos no mar. Culto a um Shirinkyo. O culto a um Shirinkyo foi um culto apocalíptico fundado por Shoko Asahara em 1984 no Japão, e que ficou conhecido após ser responsável por um ataque de gás sarin no metrô de Tóquio em 1995. Esse cenário é basicamente um what if do mundo real, onde o culto conseguiu completar seus objetivos e de alguma forma causar o apocalipse. Hipercano. Hipercano é uma classe hipotética de ciclone tropical, que é basicamente um megaciclone, tá ligado? Simplesmente o cenário onde o mundo seria destruído por um ou mais hipercanos. Sistema de arma orbital. O conceito que surgiu na Guerra Fria são satélites em órbita da Terra, armados com cilindros de tungstênio, um tipo de metal muito grande, um sistema de orientação informatizada. A ideia é utilizar a energia cinética dos cilindros para causar grande destruição em massa, assim como os mísseis nucleares táticos. No cenário já esperado desse iceberg, essa arma seria usada em guerras e, na pior das hipóteses, causaria a morte de boa parte da população. Cultura geneticamente modificada. Cenário onde, de alguma forma, os alimentos geneticamente modificados conseguiram matar toda a humanidade, talvez por algum tipo de patogênico ou agente tóxico super letal. Extinção do cromossomo Y. Cenário onde o cromossomo Y desapareceu por completo por algum motivo, causando a extinção do sexo masculino e eventualmente da humanidade. Aliás, existe uma HQ chamada Y, o Último Homem, que se passa num cenário parecido. Na história, por causa de uma praga, todos os animais que possuem o cromossomo Y, incluindo os seres humanos, são mortos, sobrando apenas um único homem e o seu macaco, que são imunes à praga. Armagedon causado pelo Cthulhu. Cenário obviamente fictício, onde o Cthulhu, ou seja lá qual for a forma de pronunciar esse nome, foi invocado pelo seu culto na Terra para trazer o caos e a destruição. Aliás, eu não consigo ler esse tópico sem lembrar de um desenho chamado Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas. Nesse desenho tem um episódio que o protagonista, ele invoca o Cthulhu sem querer e ele acaba matando o mundo todo. Gliese 710. Essa é uma estrela que vai entrar no nosso sistema solar daqui a 1 milhão de anos. A estrela em si não é o perigo, mas sim os cometas que ela pode trazer consigo, vinda da nuvem de Oort. Esses cometas podem atingir a Terra e causar desgraça no planeta. Profecia da Lua de Sangue. Profecia criada pelos pregadores cristãos John Hagee e Mark Biltz. Nessa profecia falava de 4 eclipses lunares consecutivos e 6 luas cheias entre eles. Após isso, iria se iniciar o fim do mundo. Essa profecia está relacionada a uma série de 4 luas cheias que aconteceu por volta de 2014 e 2015. Reação em cadeia de vácuo quântico. Esse cenário vem do fato de que vácuo quântico é algo que não tem muita informação, então, basicamente seria um futuro onde nós tentamos usar partículas quânticas como fonte de energia sem entendê-las completamente, o que poderia acabar explodindo o mundo todo. Vácuo falso.
Essa é a teoria do vácuo falso, que é assim, para entender o que é exatamente o vácuo falso, eu teria que fazer uma puta explicação de física aqui, e como eu sou péssimo em física, eu prefiro não arriscar. Mas dando uma resumida cagada para vocês entenderem, é o seguinte: quando o campo de Higgs acumula grandes energias que não podem ser liberadas, pode acabar sendo criado um vácuo falso, o que é instável. E se esse vácuo falso for capaz de absorver mais energia do que ele já tem, ele chegará a um ponto onde ele basicamente não suportará mais e lançará toda essa energia no espaço, destruindo tudo que existe. Werner Schott. Refere-se a uma erupção vulcânica hipotética causada pelo acúmulo de gás em um cráton. Essa erupção vulcânica poderia causar a extinção em massa da maior parte da vida do planeta. Hibernação eterna. Refere-se à teoria de que caso o ser humano viva por muito mais tempo do que se estima, nós teríamos que lidar com diversas mudanças no universo, como a extinção da maioria das estrelas, ou com o universo ficando cada vez mais frio, o que nos obrigaria a mudar nossos corpos completamente, trocando nosso corpo por partes mecânicas, e quando não for mais possível manter um corpo físico complexo, teríamos que digitalizar as nossas mentes para sobreviver. E como a energia seria escassa, nós teríamos que entrar num estado de hibernação para não morrermos por falta de energia. Aliás, acho que essa é a teoria que eu mais gosto daqui. Ela é mais, interessante, tá ligado? Dá pra fazer uma boa história com isso aqui, com esse cenário. Bomba de cobalto. Cenário onde ocorreria uma guerra nuclear utilizando bombas de cobalto. Essas bombas não são mais poderosas que as bombas de hidrogênio, mas elas foram projetadas para espalhar o máximo de radiação possível. Se várias dessas bombas fossem detonadas em uma guerra, ia ser o fim do mundo, basicamente. O mundo ia ficar igual o de Fallout, só que sem ninguém, tá ligado? Destruição mútua assegurada. Teoria onde as superpotências começariam uma guerra nuclear no intuito de se aniquilarem, por algum motivo desconhecido. Essa guerra com certeza seria nuclear, então o resto vocês já sabem. The Big Crumble. Essa é a teoria de que depois de muito tempo, os átomos, prótons e fótons se tornariam instáveis e eventualmente se dissolveriam, até que nada, nem mesmo os átomos sobrariam. Transição do tipo Gelo 9. É um cenário onde experimentos em um acelerador de partículas poderia criar acidentalmente um pedaço de matéria desconhecido chamado de transição do tipo Gelo 9. Esse pedaço de matéria teria começado a devorar os núcleos atômicos positivos, formando mais matéria estranha, assim crescendo cada vez mais e consumindo tudo que conseguia até destruir tudo. Essa teoria puxa muito da ficção científica, e pelo que eu pesquisei seria algo bem provável de acontecer. Evento anóxico. Cenário em que a vida na Terra poderia terminar durante um evento anóxico, onde os oceanos esgotariam suas reservas de oxigênio, assim formando um mar de água sulfúrica e tóxica. Kalki, a 10ª reencarnação de Vishnu. Essa profecia induz que Kalki, a 10ª reencarnação do deus Vishnu, virá à Terra para nos salvar do ciclo de reencarnação, e destruindo a Terra e todo o mal nela, assim encerrando o período de Kali Yuga, que estamos presos atualmente. Profecias zoroastrianas. Religião da antiga Pérsia por volta do século 6 a.C., o fim do mundo acontecerá quando um cometa chamado Gotir atingir a Terra. Seu fogo derreterá todos os metais e minerais e queimarão o mundo todo. A inundação fervente resultante do metal fluirá sobre a Terra como um rio. Falha da existência total. Cenário onde todos os átomos da Terra simplesmente deixariam de existir simultaneamente. Sim, simplesmente do nada. E pelo que eu pesquisei, existe uma minúscula chance disso acontecer. Os 9 bilhões de nomes de Deus. Uma história curta de um livro com o mesmo nome do tópico. Nessa história, monges do Himalaia tiveram uma visão de todos os 9 bilhões de nomes de Deus. Então decidiram escrever todos os nomes, porque assim que os nomes forem escritos, o universo acabará. O tópico é meio qualquer coisa, porque ele simplesmente é de um livro de ficção, não é uma grande teoria, ninguém acredita nisso de fato, até porque quase ninguém conhece, né? Justamente por isso que tá no último tópico. Não é grande coisa, mas é bem desconhecido. Esse é o iceberg, gostaria de agradecer a todos que assistiram. Esse iceberg deu um pouquinho de trabalho, mas foi até divertido de fazer ele, porque eu acabei conhecendo muita coisa. E eu realmente espero que vocês tenham curtido. Desculpa qualquer coisa e é isso. Muito obrigado.